Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo e Estevão, nós estamos aqui no capítulo 3º, segunda parte do nosso livro, e nós paramos naquela parte em que Saulo, ele está ali, né, na casa do caminho, ele fica acomodado no quarto que era de Estevão, e ele começa a perceber os trabalhos que estão sendo feitos ali e vê que é bem diferente, que está tudo muito diferente do que quando ele foi lá pela primeira vez, que foi quando ele viu Estevão falando, e a partir dali ele deflagrou todas as... Enfim, começou ali com a perseguição, arrumou uma situação para enquadrar, digamos assim, Estevão, né? E logo após o apedrejamento, tudo acabou culminando ali com o apedrejamento de Estevão, e ele então deflagra as perseguições após isso, né? E ele teve a oportunidade de ver a pregação de Estevão, ele viu um milagre, entre aspas, né? Uma cura que Estevão ali fez na Casa do Caminho. Ele via quem eram as pessoas que frequentavam a Casa do Caminho, ele viu todo um trabalho de pura caridade que ele até então não compreendia, né? E agora ele chega lá e ele vê que está tudo mudado. Então o salão de pregação, que era onde, por exemplo, Estevão fazia pregação, agora tinha outras pessoas ali lendo a lei de Moisés, exatamente como se fosse uma sinagoga, muito diferente, né? E os trabalhos mesmo de assistência, de ajuda humanitária, de caridade, de amor ao próximo, aos necessitados, né? O trabalho de consolo espiritual, de assistência material que era feito numa salinha ao lado ali por Simão Pedro, e ele fica assim preocupado com isso, e quando ele tem a oportunidade ele vai conversar com Pedro, e ele começa a meditar sobre essas coisas, mas o que será que aconteceu? E após muito reflexionar, ele percebe que a mudança se deu por causa da ausência de Estevão, que Estevão que conseguia dar esse suporte espiritual para que toda aquela casa, todo aquele local, né, tivesse ali aquela conotação, aquela atmosfera, quase como se Cristo estivesse ali. E ele percebe que a ausência de Estevão é que deu margens, deu brecha para essas infiltrações do farisaísmo ali dentro, né? E aí ele vai conversar com Pedro e fala dessas suas impressões. E Pedro fala, sim, de fato isso acontece, né? De fato isso aconteceu, falou os motivos, e tudo isso aconteceu por conta das perseguições. Pedro teve aquela sensibilidade de não falar, olha, depois de atribuir ali as perseguições como sendo de Saulo, né? Mas nós sabemos que sim, foi ele que deflagrou todas elas. Mas ele fala, olha, mas depois que começaram essas perseguições, Tiago, talvez ali tentando preservar alguma coisa, tentando disfarçar, né, para não chamar muita atenção, ou mesmo porque, gente, uma coisa que não deve ser muito fácil é mudar de religião, né? Mudar de religião, para quem de fato adotou uma religião e acredita na sua religião, não deve ser muito fácil você mudar de religião. Tanto que não se admite mudanças de religiões forçadas, né? O espiritismo nunca fez proselitismo, que é o quê? É você querer convencer as outras pessoas a acreditarem naquilo que você acredita, né? Não precisa, na verdade, o espiritismo não precisa, né, de fazer proselitismo. Então, imagine para Tiago, que era, vamos dizer assim, um fariseu, né? Eles eram, né?
religiosos ali. Então, quem que eram os fariseus? Eram os religiosos mais, vamos dizer, mais fanáticos, assim, que tinham, né? Aqueles que conheciam a lei de Moisés e ficavam ali na letra que mata, mas não tiravam o espírito que vivifica. Então, era muito difícil a gente julgar, né? Não tem como julgar. Então, Tiago estava no grau de evolução dele. Então, para ele não era muito fácil e ele encontrou essa forma, né, de continuar ali embora ele amasse Jesus e tudo mais, se desvencilhar completamente assim do judaísmo ainda não era uma coisa tranquila para ele. Então, ele começou a fazer as suas práticas dentro da casa do caminho como se estivesse numa sinagoga. E Pedro fala que eles ficaram meio assim. Mas olha que interessante. Nós lemos a semana passada, mas não deu tempo de comentar. Pedro e João ficaram incomodados com isso, e tem um detalhe que eu queria até reler aqui, olha só, eu vou até ler de novo, que nós lemos a semana passada. Então, Pedro fala para Saulo, né, que eles perceberam, sim, essa atitude de Tiago, né, que de certa forma foi bom, porque quando o pessoal via ele lá pregando Moisés e não Jesus, os perseguidores não davam muita bola, então nem perseguiram tanto, né? E aí ele fala assim para Saulo, né? O Pedro, ele fala: olha, eu e João tivemos horas angustiosas. Então eles percebiam aquilo e eles não estava caindo bem para eles também, assim como não está caindo bem para o Saulo, né? Na consideração desses problemas. E aí ele começa, olha, estaríamos sendo insinceros, quer dizer, nós estaríamos não sendo sinceros ou sendo falso, né? Olha, estaríamos sendo insinceros, falsearíamos a verdade. Qual é a verdade? Eles conheciam a verdade, né? O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade aqui é as verdades que Jesus trouxe e eles conheciam. Por isso que ele está dizendo, estaríamos falseando a verdade, estaríamos sendo insinceros, quer dizer, não estaríamos sendo sinceros com Jesus. Eles estavam angustiados com essas sensações. E olha o que eles fizeram. Ansiosamente rogamos a inspiração do mestre, ou seja, ansiosamente oramos. Pedimos ajuda, elevamos o nosso pensamento ao mestre. E olha só, com o auxílio da sua divina luz, chegamos a criteriosas conclusões. O que o Emmanuel está falando para nós aqui? Quando a gente começa a estudar um pouco sobre a personalidade dos apóstolos, por exemplo, quando a gente começa a estudar e ver ali sobre João, o que a gente percebe de João? Era um médium de Jesus, tanto que o Apocalipse, que é o livro que ele ficou vivo até velhinho, e aí Jesus aparece para ele e dita o Apocalipse todinho, né? O que é isso se não através da mediunidade? Porque ele até começa falando, vi, ouvi, apareceu, né? Então, mediunidade de vidência, de audiência, foi assim que foi concebido o livro do Apocalipse. Então, ele era um médium de Jesus. As cartas que foi escrita a ele, da forma como ele coloca lá, tudo psicografia, né? Porque elas foram ditadas ali para ele, né? As instruções que eram para dar para as comunidades. Então, e outra, era um médium, tanto que o evangelho dele é muito espiritual, ele sintonizava demais com Jesus. Enquanto Pedro enxergava para Jesus, enxergava ali o homem, o judeu, né? João não, João coloca ele como o Espírito, o Messias, o Filho de Deus, o Espírito. Então é um evangelho muito espiritual. Por isso que ele levou ali o nome do Espírito bem amado. Então ele tinha, vamos dizer assim,
uma sintonia maior com Jesus. Então, quando eu li isso daqui, né, Pedro e João, e eles oraram, né, ali, vamos dizer, olha, rogamos a inspiração do mestre, quer dizer, oraram rogando auxílio, e esse auxílio veio. Eles obtiveram ali. E não vamos negar que João, pela sua sintonia, certamente captou ali com perfeição aqui tudo as instruções. E nessas instruções ele fala, olha, que vieram a entender que Jesus jamais repreenderia. E o próprio exemplo, né? Jesus nunca repreendeu ninguém, nem a mulher samaritana, nem o próprio ninguém, né? Nem o rico, nem a mulher pecadora, nem o publicano. Então Jesus nunca, vamos dizer assim, não aceitou alguém. Ele sempre vinde a mim todos, né? E ele mesmo disse, não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Então, Jesus alguma vez, né? Vamos imaginar, ele iria ali rechaçar alguma coisa, ele compreendia a pessoa no grau de evolução que ela tivesse, e ele com a autoridade moral dele, do jeito que só ele conseguia fazer, se fosse o caso dele dar ali o ensinamento necessário da forma como o evangelho está recheado, né, de informações nesse sentido, ele faria. Mas ele nunca, vamos dizer assim, ele nunca condenou ninguém, Jesus, assim, né? Então, a tolerância aqui, eles percebem que tinha que haver entre eles esse sentimento de tolerância, de entender o grau de maturidade do Tiago até então era esse, né? Ele tinha a sua importância sim, ele também conviveu com Jesus sim. Então, assim, eles chegaram ali às conclusões que acalmou seus corações depois de rogarem a Jesus, né? Então, eles perceberam isso. Jesus nunca afastou ninguém. Em resumo, é isso. Jesus jamais afastaria ninguém. Por que eles imperfeitos, como eram, repreenderiam ou afastariam de alguma forma o companheiro, né? Então, eles explicam a Saulo dessa maneira. E aí, dando continuidade aqui, né? E depois que eles dão essa explicação para o Saulo, e ainda mais, disseram mais ainda, eles tiveram uma outra percepção, que é o seguinte, uma forma porque assim, o objetivo de Jesus, né, o objetivo de Jesus qual é? Que nós, as suas ovelhas, que somos todas desgarradas, né? Voltemos ao aprisco. Então, assim, a gente fica achando que o problema está só nos outros, mas não, todos. Mas vamos imaginar nessa época ali da sociedade, desse local ali, né? Essa sociedade ali. Quem eram ali os que mais destoavam, vamos dizer assim, que mais estavam afastados daquilo que Jesus veio pregar, que era a igualdade, o amor, né? As virtudes cristãs todas, somos todos iguais, humildade, fraternidade, né? Então, quem que se afastava mais por causa do orgulho exacerbado? Os fariseus. Então, eram o grupo ali religioso, né, da época que mais carecia de desenvolver essas virtudes em si. Então, o que eles pensaram? Poxa, se eles ali, e se Jesus, como foi dito, não veio
para os sãos, né? Mas sim para os doentes, porque são os doentes que precisam de médicos. Eles ali, os fariseus, são os mais doentes, então eles precisam mais do que todos de Jesus, né? Então, se eles precisam mais do que todos de Jesus, como é que Jesus vai chegar até eles se eles são inacessíveis? Então, eles enxergaram em Tiago uma oportunidade, né, desses fariseus estarem ali abrigados debaixo da casa do Cristo, que era a casa do caminho, né? Olha que lindo que foi isso daqui e que estratégia, né? Que pensamento, assim, muito inteligente, né? Esse raciocínio do Pedro. Então, olha, só para retomar isso daí, né? Olhar o lado cheio do copo. Tá, tudo bem, ele tá fazendo pregações assim, muito judaicas, mas vamos olhar o lado cheio do copo. Então, olha aqui, eu vou até reler a última frase, o último parágrafo do que lemos a semana passada, para a gente ver qual é o lado cheio do copo. Olha só. Então, Pedro continua dizendo: olha, por intermédio de Tiago, o farisaísmo acede em caminhar conosco, ou seja, o farisaísmo estava sendo pregado dentro da casa de Jesus, a casa de Simão Pedro, né? Pois bem, consoante os ensinamentos do mestre, caminharemos as milhas possíveis. E julgo mesmo que se Jesus assim nos ensinou, é porque na marcha temos a oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos. Então, com o tempo ali, eles iam acabar tendo contato com essa mensagem de Jesus, né? Então, tem toda essa estratégia ali que foi pensada tanto por Pedro e por João, após rogativa sincera a Jesus, chegaram a essa conclusão. Ou seja, o que estava acontecendo ali, aquela mudança, aquela aparente, como nós lemos semana passada aqui, olha, ambiente geral de asfixia de todas as ideias do Nazareno. Então, aquela aparente atmosfera de falta do Nazareno era só aparente, porque, na verdade, Jesus estava ali recebendo aqueles algozes, né? Então, continuando aqui, dando sequência, olha, enquanto Saulo contemplava com redobrada admiração pelos judiciosos conceitos emitidos, o apóstolo rematava: isso passa. A obra é do Cristo. Se fosse nossa, falharia, por certo. Mas nós não passamos de simples e imperfeitos cooperadores. Saulo guardou a lição e recolheu-se pensativo. Pedro parecia-lhe muito maior agora no seu foro íntimo. Aquela serenidade, aquele poder de compreensão dos fatos mínimos davam-lhe ideia da sua profunda iluminação espiritual. Então ele está aprendendo muita coisa aqui com Simão Pedro, né? De saúde refeita, antes de qualquer deliberação sobre o novo caminho a tomar, o moço tarcense desejou rever Jerusalém num impulso natural de afeição aos lugares que lhe sugeriam tantas lembranças cariciosas. Visitou o templo, experimentando o contraste das emoções. Não se animou a penetrar no sinédrio, mas procurou ansioso a sinagoga dos sicilianos, onde presumia reencontrar as amizades nobres e afáveis de outros tempos. Entretanto, mesmo ali onde se reuniam os conterrâneos residentes em Jerusalém, foi recebido friamente. Ninguém o convidou ao labor da palavra, ou seja, algo inconcebível lá no passado, né? Aquele palestrante, digamos assim, brilhante, jamais passaria, né, ali nessa sinagoga sem ser convidado a falar em público, porque ele era brilhante mesmo, era e é brilhante ali no dom da palavra, né? Só que aí ele está dizendo que agora ele passa lá e ninguém dá bola para ele, né? Apenas alguns conhecidos de sua família apertaram-lhe a mão secamente
evitando-lhe a companhia de modo ostensivo. Os mais irônicos, terminados os serviços religiosos, dirigiram-lhe perguntas com sorrisos escarninhos, né? Então, assim, estavam zombando dele. Sua conversão às portas de Damasco era glosada com ditérios acerados e deprimentes. Então, elas eram vistas, né? Com ditérios acerados e deprimentes, assim, eles estavam tirando sarro, vamos dizer, dele, né? Não seria algum sortilégio dos feiticeiros do caminho? Entre aspas, né, quando fala aqui do caminho, diziam uns. Não seria Demétrio que se vestira de Cristo e lhe deslumbrara os olhos doentes e fatigados? Interrogavam outros. Percebeu as ironias de que estava sendo objeto. Tratavam-no como demente. Foi aí que, sem sopitar a impulsividade do seu coração honesto, subiu ousadamente num estrado e falou com orgulho. Então, o velho Saulo está ali, né? Ele está trabalhando na sua reforma íntima, mas ainda ele tem a personalidade dele. Então, ele não aguentou tanta tiração de sarro, tanta ironia, e não foi convidado a subir para falar como era no passado. Ele tomou a frente e foi lá e começou a falar. Olha só o que vai acontecer. Então ele sobe no púlpito ali e começa a falar. Olha, irmãos da Cilícia, estáis enganados. Não estou louco. Não buscais arguir-me, porque eu vos conheço e sei medir a hipocrisia farisaica. Estabeleceu-se luta imediata. Velhos amigos vociferavam impropérios. Os mais ponderados cercaram-no como se o fizesse a um doente e pediram-lhe que se calasse. Saulo precisou fazer um esforço heróico para conter a indignação. A custo, conseguiu dominar-se e retirou-se. Em plena via pública, sentia-se assaltado por ideias escaldantes. Então, ele estava nervoso, né? Não seria melhor combater abertamente, pregar a verdade sem consideração pelas máscaras religiosas que enchiam a cidade? A seus olhos, era justo refletir na guerra declarada aos erros farisaicos. E se, ao contrário das ponderações de Pedro, assumisse em Jerusalém a chefia de um movimento mais vasto a favor do Nazareno? Então ele começou a cogitar várias coisas, ele estava bem nervoso aqui, né? Não tivera a coragem de perseguir-lhe os discípulos quando os doutores do Sinédrio eram todos complacentes? Por que não assumir agora a atitude da reparação, encabeçando um movimento em contrário? Então ele está muito bravo, né? Ele está até pensando aqui se ele não deveria largar para lá os conselhos de Pedro para não ficar por ali, não, né? Ele ficar ali mesmo e tipo, fazer o contrário do que ele fez. Então, se lá atrás ele usou toda aquela energia dele para perseguir os cristãos, aqui, nesse momento em que ele está nervoso, ele pensa, e se eu ficar aqui agora e fazer, não vou dizer a mesma coisa, mas porque a mesma lá ele deflagrou perseguições usando a força e a violência, né? Não sei se ele cogita disso daqui, acho que não, mas ficar encabeçar ali um grupo para tentar combater o farisaísmo, né? Assim como ele combateu os seguidores do caminho, combater o farisaísmo. Mas de que modo, né? Essa é a questão. Vamos ver aqui vamos continuar acompanhando esses pensamentos, esses sentimentos de Saulo nesse momento de nervosismo e que estão sendo expostos para nós aqui pelo Emmanuel, né? Então, tudo isso aqui é pensamento, tudo que ele está sentindo, olha. Por que não assumir agora a atitude da reparação, encabeçando um movimento em contrário? Quer dizer, em vez de perseguir cristão, perseguir o fariseu, né? Olha, havia de encontrar alguns amigos que se lhe associassem ao esforço ardente. Com esse gesto,
auxiliaria o próprio irmão na sua tarefa dignificante em prol dos necessitados. Fascinado com tais perspectivas, penetrou no templo famoso. Recordou os dias mais recuados da infância e da primeira juventude. O movimento popular no recinto já lhe não despertava o interesse de outrora. Instintivamente, aproximou-se do local onde Estevão sucumbira. Lembrou a cena dolorosa, detalhe por detalhe. Penosa angústia assommoava-lhe o coração. Orou com fervor ao Cristo. Entrou na sala onde estivera sós com Abigail. Ao ouvir as últimas palavras do mártir do Evangelho, compreendia, enfim, a grandeza daquela alma que o perdoara in extremis, né, na última hora. Cada palavra do moribundo ressoava-lhe agora estranhamente nos ouvidos. A elevação de Estevão fascinava-o. O pregador do caminho havia se imolado por Jesus. Por que não fazê-lo também? Era justo ficar em Jerusalém, seguir-lhe os passos heróicos, para que a lição do mestre fosse compreendida. Na recordação do passado, o moço tarcense mergulhava-se em preces fervorosas. Suplicava a inspiração do Cristo para seus novos caminhos. Foi aí que o convertido de Damasco, exteriorizando as faculdades espirituais, fruto das penosas disciplinas, observou que um vulto luminoso surgia inopinadamente a seu lado, falando-lhe com inefável ternura. Olha aqui o médium. Então ele vai perceber aqui uma potencialidade, um dom, né? Mediúnico, né? E ele estava nervoso, bem nervoso, com essa situação. E começou com esse montanha de pensamentos vindo, assomando a cabeça dele. E aí o que ele faz? Ele recorre à prece. Quando ele recorre à prece, ele começa a andar, ele vai até aqueles locais onde Estevão estava. E ele ora fervorosamente, como nós lemos. Então, a vibração dele aqui, nesse momento, então, ela começa, então, ela se equilibra. E aí o que acontece? É o que nós vamos ver aqui. Ele percebe um vulto luminoso ao seu lado. E olha o que esse vulto fala para ele. Retira-te de Jerusalém, porque os antigos companheiros não aceitarão por enquanto o testemunho. Veja, por enquanto, né? Sob o palio de Jesus, Estevão seguia-lhe os passos na senda do discipulado, embora a posição transcendental da sua assistência invisível. Saulo, naturalmente, cuidou que tá vendo? Olha, vou até ler de novo. Sob o palio de Jesus, quer dizer, sob as ordens, né? Sob o comando de Jesus, Estevão seguia-lhe os passos na senda do discipulado, embora a posição transcendental de sua assistência invisível. Então, Estevão estava com ele, olha só. Saulo naturalmente cuidou que era o próprio Cristo, o autor da carinhosa advertência. Então, era Estevão que dá essa advertência para ele, mas Estevão, ele era tão uno com Jesus que o próprio Saulo confundia, né? Confundia, que é um momento desse, em que o Saulo percebe um vulto luminoso que dá essa instrução para ele, e ele acha que é Jesus, mas não é Estevão, né? E olha só, fundamente impressionado, demandou à igreja do caminho, informando a Simão Pedro o que ocorrera. Entretanto, acabou dizendo o generoso apóstolo, que o ouvia admirado: não devo ocultar que tensionava agitar a opinião religiosa da cidade, defender a causa do mestre e restabelecer a verdade em sua feição integral.
Enquanto o ex-pescador escutava em silêncio, como a reforçar a resposta, o novo discípulo continuava: Estevão não se entregou ao sacrifício? Sinto que nos falta aqui uma coragem igual à do mártir, sucumbindo às pedradas da minha ignorância. Não, Saulo, replicou Pedro com firmeza. Não seria razoável pensar assim. Tenho maior experiência da vida, embora não tenha cabedais de inteligência semelhantes aos teus, né? Porque ele era um doutor da lei, mas Pedro era mais velho, né? Está escrito que o discípulo não poderá ser maior que o mestre. Aqui mesmo em Jerusalém, vimos Judas cair numa cilada igual a esta. Nos dias angustiosos do Calvário, em que o Senhor provou a excelência e a divindade do seu amor, e nós, o amargo testemunho da exígua fé, condenamos o infortunado companheiro. Alguns irmãos nossos mantêm até o presente a opinião dos primeiros dias, mas em contato com a realidade do mundo, cheguei à conclusão de que Judas foi mais infeliz do que perverso. Ele não acreditava na validade das obras sem dinheiro. Não aceitava outro poder que não fosse o dos príncipes do mundo. Estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Muitas vezes, vimo-lo altercar, impaciente pela construção do reino de Jesus, adstrito aos princípios políticos do mundo. O mestre sorria e fingia não entender as insinuações, como quem estava senhor do seu divino programa. Judas, antes do apostolado, era negociante, estava habituado a vender a mercadoria e receber o pagamento imediato. Julgo nas meditações de agora que ele não pôde compreender o evangelho de outra forma, ignorando que Deus é um credor cheio de misericórdia, que espera generosamente a todos nós que não passamos de míseros devedores. Talvez amasse profundamente o Messias, contudo, a inquietação fê-lo perder na oportunidade sagrada. Tão só pelo desejo de apressar a vitória, engendrou a tragédia da cruz com a sua falta de vigilância. E nós vamos parar por aqui, porque já deu o nosso horário, né, com essas lindas e profundas reflexões de Pedro a respeito de Judas, né, e aconselhando mais uma vez a Saulo, porque embora ele tivesse ouvido ali, né, visto e ouvido e recebido a orientação de Estevão, e ele achava que era do próprio Cristo, ele queria ainda falar, não, mas eu estou disposto a fazer o que Estevão fez, precisamos ter alguém para fazer, né? E aí Pedro vem com essas reflexões tão profundas, usando essa analogia do caso ali de Judas, né? Então agradeço a todos que estão aqui acompanhando, fiquem com Deus, até a próxima semana.